Quantas pessoas vocês fotografaram nos últimos 3 meses, por exemplo, que tem pet em casa? Vocês fizeram um ensaio de casal, ensaio de família, ensaio de 15 anos, ensaio de formatura, ou fizeram algum tipo de trabalho para eles fotográfico e eles têm pet em casa, adorariam ter fotos, postam stories, postam isso, mas você não deu a ideia de levar o pet junto. Não tem que esperar o cliente pedir fotos com seu pet, porque alguns que são realmente muito apaixonados pedem, mas os outros que talvez não são tão apaixonados assim, eles nem se dão em conta que isso seria legal. Mas quando você oferece, você acaba de alugar um apartamento na cabeça da pessoa, porque ela diz, meu Deus, que massa, nós tínhamos que colocar o nosso Joãozinho, lá vou apelidar o nosso pet de Joãozinho ou de Mariazinha, também junto neste ensaio. Faz sentido ou não? Eu comecei a me dar em conta que quando você começa a trazer esses pets juntos, tem uma parada que acontece. Você começa a vender muito mais fotos extras. Como os meus trabalhos, na sua maioria, têm álbuns, e eu vendo fotos extras nos álbuns, ensino vocês a fazerem isso tanto em álbuns ou fora de álbuns, eu passo a vender sempre fotos extras. Então eu nunca vendo todo o meu trabalho e entrego tudo. Sempre ensino isso, tem várias outras aulas aqui falando sobre isso. Como eu sempre foquei em vender extra, o que eu faço? Se eu trago um pet junto, se eu trago um animalzinho junto, eu faço retrato dele, retrato com eles inseridos brincando, passo a ter muito mais fotos legais do que eu já teria. Logo, eu passo a vender muito mais extra para esse cliente. Primeiro passo, dou uma solução para ele, o cliente ama ter essas fotos. Número 2, por eu achar uma solução muito boa para ele, eu sou bem pago por isso. Poucos fotógrafos ainda exploram isso. Olha o trabalho dos seus concorrentes, veja nos últimos 10 ensaios que os seus concorrentes têm publicado no site ou no Instagram, veja quantos deles têm pet. É minoria. Então, se é minoria, você tem a oportunidade de largar na frente, de explorar um mercado que ainda está pouco explorado, só que todo mundo sabe que hoje em dia, olha que louco que eu vou falar agora, presta atenção. O banho do Frederico custa mais caro do que lavar o meu carro. Então o que eu estou tentando dizer com você? Cara, se as pessoas gastam e investem, como você queira, com os seus pets tanto assim, por que será que eles não iam investir tanto assim também ou mais, fazendo fotografias e tendo fotografias? Olha que massa! Então você está vendo todo o mercado se aproveitando dessa oportunidade e você está assistindo sentado sem fazer nada. Como Kunz, eu começo um ensaio fotográfico com pet, você pode me ajudar? Então vamos lá, o que eu aconselho, tá? Quando eles trazem os pets, eu primeiro entendo que esse pet é amigável, não é amigável, né? Ele pode estar no lugar que a gente vai fotografar? A gente vai fotografar em estúdio, a gente vai fotografar externa, aonde a gente vai? A gente vai no parque ou não vai no parque? Então, eu aconselho que você, de acordo com o pet, você entenda algumas coisas. Talvez você precise de alguém por parte da família que já conhece o pet acompanhar também. Porque, tem pet grande, tem pet pequeno, cada um de vocês está imaginando uma coisa. Por exemplo, tem cachorrinho pequenininho, que é de boa. Tem o Fredo, que, é grande, assim, não é qualquer um que vai pegar ele, entende? Daqui a pouco eu tenho uma assistente que não gosta tanto assim de cachorro ou tem medo, vai ser ruim dela ficar com esse cachorro, porque pode ser que o cachorro domine ela ao invés dela dominar o cachorro. É bom você explicar isso para o cliente, que o ideal seria ele trazer, por exemplo, alguém junto para ficar de boa com o pet. Por quê? Para a gente começar a fazer um ensaios, de repente, no começo, né? E depois, então, liberar o pet para a pessoa levar ele para casa, ou ficar com ele passeando, ou levar ele para o carro, né? Depende do nível de amigável que é este pet. E o primeiro contato com o pet é mais ou menos como o primeiro contato com as pessoas. Eu acredito que fotografar um pet, fotografar uma criança é muito parecido. Assim, de verdade, tá? Porque, na verdade, eles não escutam muito bem o que você fala, não necessariamente te ouvem, então você tem que fazer algumas outras estratégias, né? Primeiro, se conectar com ele. Então, se conectar com o cão, e se você estudar um pouquinho, olhar uns vídeos no YouTube, você vai ver que eles dão algumas dicas, né? Você botar a mão para ele cheirar primeiro, brincar com ele um pouquinho e tal, para ele se acostumar com você e com o ambiente e depois começar a clicar. Então, acho que esse é um ponto. O ponto número 2 é você não ter medo. Porque ele sente, eu acredito que os cães eles sentem isso, né? Eu não entendo tanto de gato, eu não entendo tanto de outros pets, eu entendo um pouco mais de cão, também não entendo muito não, mas o necessário para conseguir fazer boas fotos com isso. Então eu acho que tem que se conectar com esse pet e entender isso, como você se relaciona com ele. Isso é importante, de verdade, porque senão, afinal de contas, se você não conseguir com que ele escute você, né, ou pelo menos ele não respeite você, vai ser mais difícil de você conseguir fazer isso. Outra coisa, Kunz, você leva algum equipamento, algum material extra para fotografar com pet? Leva. Primeiro, você tem que entender que ao fotografar pet, você
além de dirigir os clientes, você tem que dirigir o pet. Então, o que acontece? Você nunca vai começar dirigindo o pet, é que nem criança. Sempre ensino vocês. Começa fotografando, escolhendo uma boa luz, depois escolhendo uma boa composição, depois você posiciona os clientes, depois você dirige os clientes e aí você, com tudo pronto, encaixa o pet ali no meio. Eles chamam os pets, ou entende? E aí você deixa sempre o pet por último. Por quê? Porque assim como criança não dá para deixar ele primeiro e depois arrumar todo o resto. Então eu acho que é parecido, sacou? Por esses motivos, pelo processo que eu faço, é muito parecido essas duas coisas. Então esse é um ponto, tá? Outro ponto, petiscos são o poder, brinquedo também. Só que alguns pets gostam de um tipo de brinquedo, bolinha, outros gostam de ursinho, outros gostam de não sei o quê. Assim, tem variações, né? Então, petisco é o poder. Petisco, um bom petisco, meu Deus do céu, cachorro nenhum se aguenta. Então você ter o petisco, eu aprendi isso com o nosso adestrador lá do Frederico na época, ele fazia tudo o que ele queria com o petisco na mão. Então com o petisco na mão, o rapaz, ele manda no cachorro facilmente. Então, nesse momento você não está educando o cachorro, você só quer a atenção dele por uns 10, 15 minutos para você fazer boas fotos dele. Então, petisco é o poder ou alguma coisa que faça barulho ou simplesmente pedir para o cliente. O que é que o seu pet gosta muito? Traz junto esse brinquedo. E aí você vai usar desse brinquedo, desses petiscos, para ter a atenção desse pet. Então você pode pedir ajuda isso para o seu cliente. Por quê? Seu cliente quer que você faça boas fotos. Então ele vai te ajudar nessa parada também. Por exemplo, a Bruna e o Léo. A Bruna e o Léo é um casal que gosta bastante de pet. Eles têm esses dois aqui, ó. São dois super ansiosos, né? Então, olha, ó, eu separei aqui algumas fotos só para mostrar para vocês que eu começo fotografando mais de longe, respeitando os cachorros também, para deixar eles de boa. Olha, caminhando, tá vendo? Eu posicionei eles numa boa luz aqui, uma boa composição, e aí eu fui dirigindo eles mais distante mesmo. Por quê? Fica mais fácil nesse primeiro momento a gente conectar com eles lá, né? Então, ó, deixo eles lá e a gente tinha um probleminha. O Bud aqui, ele é surdo. Então não adiantava chamar ele não. Então foi mais difícil porque ele não ouve, né? Então eles também não conseguem que ele obedeça tanto assim, porque ele não ouve, né? Então é um desafio. E aí eu botei ele aqui na frente. Ele é bem mais fotogênico, né? É um Golden, então bem fotogênico. E aqui, se você vai ver, ele também tá com a coleira. Quem tá aqui do lado é a Diana, que tá segurando ele com um saco de comida na mão, de petisco na mão, chamando aqui, ó. E eu vou dirigindo eles lá atrás e a gente vai dirigindo eles aqui na frente também. E esse aqui é uns baitas retratos. Inclusive, foi um desses retratos, não me recordo bem qual, eu acho que foi esse aqui, que eles fizeram uma placa bem grande lá, um negócio bem grandão lá, no casamento deles. Então eles colocaram uma foto com os cachorros deles lá no casamento deles, ou seja, para eles é importante, tu entende? Aqui já foi um pouquinho diferente. Aqui a gente começou o ensaio sem os pets. Também foi na casa deles o ensaio, tá? E aí no meio do ensaio a gente foi fazendo algumas coisas e aí mais um Golden apareceu. Olha aí, ó, mais um, tá? Os Golden são os fotogênicos. Então, mais um, ó, fui fazendo alguns deles ali e à medida que os cachorros apareciam, a gente ia fazendo algumas fotos com eles. Depois a gente foi dar uma caminhada por ali, foi fazendo outras fotografias deles, inclusive algumas bem legais, ó. Gosto bastante dessas fotos aqui, ó. Lembra o Teletubbies, não lembra? Né? Ó, e aí depois a gente foi dando uma volta e encontrou um outro pet, né? Não sei se chama pet ou não, mas que são os cavalos, né? Ela é veterinária, então ela curte pra caramba e aqui não estava programado. Então, só para trazer clareza aqui para vocês, essa fotografia aqui a gente estava andando no campo ali na casa deles, aí na propriedade deles, e aí ela passou perto dos cavalos, nossa, você tem cavalo? Sim, é fulana, é ciclano, não vou lembrar os nomes deles, né, deles, eu acho que era uma égua, até não me recordo bem, mas tinha mais de um, né, então fui lá e fiz algumas fotos dela com, eu não vou lembrar o nome da égua aqui, mas olha que massa. Então é uma foto que, inclusive, o Renato nem foi junto, porque é muito mais dela mesmo, né? Então é uma foto que eu acabo vendendo muito extra e eu deixo ela muito feliz, né? Porque ela curte pra caramba, concorda? Pra caramba, né? Eu não me lembro da história, mas ela já tem 14 anos, se eu não me engano. Eu posso estar mentindo a idade, mas mais ou menos isso, 12, 14. É um bom tempo que elas têm de relacionamento. Então não é assim, do dia pra noite, um cavalinho que apareceu ali, ai que bonitinho esse cavalo fazer. Não, tem toda uma história que desde pequeno ela tá ali envolvida com eles. Então eu acho que isso é muito legal, sabe? É muito poderoso. E aí depois a gente voltou pra casa, né, ali pra cima, e fez todos os pets deles. É um monte, né? A gente tem o
Golden, é o clássico, né? A gente tem o Golden e o caramelo, né? Eles são quase a mesma cor, mas esse aqui é de raça é Golden, outro é caramelo porque é vira-latês. É muito engraçado, né? Muito massa brincar com isso e a gente vai fazendo algumas fotos deles também. Então nessas eu fiz no começo um pouco e no final mais um pouco. Mas quando eu falo de oportunidade é isso. Aqui é o casamento, a formatura da Deb. Então, ó, estão na casa deles, na casa da Deb e do Perim, né? E aí estão lá fazendo o making-off, né? Se arrumando, a mulherada ali e tal. Tô fazendo algumas fotos. E aí, olha quem aparece? O cão vira-latês deles, né? E aí ele vai, ó, do lado dela, aí ele vai do lado do Perim, aí ele, ó, tá vendo? Então a galera tá ali, curtindo uns quizinhos, se arrumando e tal, e ele tá ali, ó, participando. Se você for olhar, ó, tá ele aqui, ó, do lado do paizão, né? Então eu acho que isso é muito legal, porque são fotografias que são importantes. Olha que legal, ela conversando lá, ou xingando, sei lá, né? Então traz essa clareza de a gente aproveitar e dizer assim, como é que ela não vai querer colocar essa foto junto no álbum de making off da formatura dela? Você já parou para pensar? Não tem como, né? Concorda comigo que não tem como? Porque ele tá ali, ó, ele faz parte da família, você tá vendo? Tá ali o homem, ó, tá vendo? Então ele faz parte da família, ele curte isso, a galera curte isso, né? Você vê que ele é um querido por todo mundo. Se as pessoas gostam, faz parte da família e a gente tem que aproveitar para fotografar e vender extra e trazer isso junto, porque quem gosta de pet vê fotos assim, acaba gostando também das nossas fotografias e do nosso trabalho. Entende que, pô, o Kunz também faz isso, pô, que legal. A chance dele querer te contratar porque você fotografa e mostra um cão é maior, principalmente para quem gosta de pets. E talvez se você não gosta tanto assim, é difícil de você entender isso. Eu não sou um cara fissurado por pet. Eu prefiro conversar com pessoas sobre pessoas do que sobre cachorros, né? Mas, por exemplo, a Diana adora, ela não consegue ver um cachorro e não lá tentar passar a mão. Ela é cachorreira, como a gente brinca aqui. Então, se alguém vai fotografar, por exemplo, o Jesus, que é da lá na mentoria Power lá. Nossa, a Diana quer muito que o Frederico seja fotografado pelo Jesus uma hora dessas. Por quê? Porque ela gosta muito do trabalho dele, porque ele trabalha com os cães, ela adora cão, então ela conecta tudo isso inconscientemente, sacou? Porque são essas as fotografias que mais impactam, que mais emocionam e, naturalmente, que mais vendem. E a gente tá aqui para quê? Para fazer boas fotografias para vender para eles. Porque tem muita gente, às vezes, que tem medo de falar de dinheiro, tem medo de falar sobre faturar 10 mil reais por mês. E eu entendo que, se você não tá faturando os 10 mil reais por mês, é porque talvez você ainda não destravou as suas vendas, ou simplesmente não se destacou da multidão ainda, ou simplesmente ainda não desenvolveu a sua autoria. E você precisa dessas três coisas: desenvolver a sua autoria, você precisa se destacar da multidão com essa sua autoria e destravar as vendas, porque é assim que você vai ter o quê? Você vai ter mais tranquilidade financeira, você vai poder investir mais em você, em equipamentos melhores, em conhecimentos maiores, para você cada vez melhorar como fotógrafo, melhorar como profissional e naturalmente ser mais bem pago.